derramar de Deus é na medida da sua fome. Se você tiver muita fome, Deus vai derramar muito sobre você esses dias. Amém? Se você não tiver muita fome, você vai ser alimentado, amparado naquilo que de fato é o seu desejo. E hoje nós queremos, com muita alegria no nosso coração, dar início à nossa primeira conferência Ecos de um Legado. E por que é a primeira? E por que eu estou muito feliz e também realizado em Deus? Porque não poderia ser em outro lugar senão na igreja, no pastoreio, na comunidade local e na cidade que é a nossa inspiração. Não sei se vocês sabem, mas eu já sou filho dessa casa desde o ano de 2004. E de lá para cá eu tenho vivido não só a minha pessoa, a minha família, mas todas as pessoas que Deus me confiou para pastorear e liderar o coração dessas pessoas, momentos incríveis de muitas conquistas, vitórias, sobretudo um compromisso, uma fidelidade com Deus de deixar marcas significantes na vida das futuras gerações. Eco de um Legado não é uma proposta de venda de livro, Ecos de um Legado não é uma proposta de despejar conhecimento. Ecos de um Legado é um ato de honra que eu vim aqui dizer a todos vocês que vocês estão diante de uma casa, de uma família, diante de um pastoreio, de homens e mulheres de Deus que são líderes nesse lugar, que estão comprometidos diante da sua chamada e do seu propósito, deixar marcas significantes no coração das pessoas. Então, eu espero em Deus, na pessoa dele, que é o único que pode fazer algo poderoso no nosso meio hoje, que o Espírito de Deus consiga gerar no seu coração essa expectativa, porque eu creio que quando terminarmos amanhã à noite, haverá uma imersão sobre o seu coração de possibilidades, a fim de que você de fato entenda que legado é você se tornar um modelo de possibilidades para outras pessoas. Então, o motivo e a razão de eu estar aqui hoje, em primeiro lugar, é continuar de forma veemente e intensa, honrando aquele que me chamou para o seu propósito. A minha intenção, em primeiro lugar, é honrar a Deus sobre todas as coisas. E por que eu estou dizendo isso para você? Nos últimos 5 meses, eu tenho sido atacado de forma covarde na área da minha saúde, a ponto de me paralisar por quase 4 meses, sem contar que no mês de julho foi um mês que eu só fiquei em casa deitado e só saía para o hospital. E quando Deus ministrou esses 36 dias em casa, trancado, a respeito do que nós vamos ouvir aqui, eu tenho certeza que isso será uma ponte de conexão para algo glorioso. Levante a sua mão se você crê nessa palavra. Hoje haverá uma ponte de conexão para algo glorioso que você vai começar a viver em Deus. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque esta conferência, ela tem 2 endereços. Primeiro, aqueles que já estão se tornando modelo de possibilidade para outros imitarem. E segundo, aqueles que, como eu, alguns anos atrás, imaginei e achei, acabou. Deus não tem mais nada para fazer comigo. Acho que tudo o que Ele prometeu já se cumpriu. E isso me levou a uma estagnação, a um processo de crise existencial, a ponto de eu dizer para Deus que se Ele não falasse comigo naquela tarde, em um campo de futebol, sozinho orando, eu iria parar o ministério. E a palavra que eu disse com Deus foi: se o Senhor demorar um dia, 7 dias ou 1 ano, eu vou ficar parado 1 dia, 7 dias ou 1 ano, se o Senhor não falar o que o Senhor pensa a respeito de mim. Porque de fato, todos nós, isso sem demagogia, todos nós vivemos para impressionar alguém. Se você fala que não vive para impressionar ninguém, eu acho que tem alguma coisa errada em você.
Mas quando nós reconhecemos a nossa identidade, o nosso valor e a nossa essência, nós começamos a entrar por um processo de maturação ou maturidade para viver exatamente aquilo que Deus pretende fazer e realizar em nós. E foi nesse contexto que eu fiz essa pergunta para Deus: Deus, eu não quero me importar mais com o que as pessoas pensam a meu respeito, eu quero saber o que o Senhor pensa. E no meu livro eu relato isso. E eu disse: demore um dia, 7 dias ou um ano, eu não posso dar o próximo passo ministerial com essa crise existencial. E para surpresa minha, num sábado, após 7 dias, eu recebo uma mensagem no WhatsApp da esposa de um grande amigo, que foi o nosso tesoureiro por muitos anos na igreja, e ela, em lágrimas, no áudio dela, ela dizia: pastor, eu estava em oração e Deus me deu um texto para compartilhar com você, e esse texto que Deus me mandou compartilhar com você tem a ver com o seu pedido, e o Senhor me manda dizer o que Ele acha de você, com todos esses detalhes. Quando ela disse isso, na hora eu não vi a profundidade daquilo que ela estava passando, porque eu estava fazendo outras coisas. Mas depois eu voltei, eu estava no escritório da igreja e eu voltei. Ao voltar, eu li a mensagem de novo e mais uma vez o Espírito Santo me visitou. Visitou não, porque Ele não visita, Ele mora. Mas Ele ativou o que estava aqui dentro e Ele falou: eu penso isso. E depois desse dia, isso vai fazer 3 anos, a minha vida nunca mais foi a mesma. Algo mudou em mim. E a razão de eu estar aqui nessa conferência é para ser uma conexão de Deus, para dizer que algo vai mudar na sua vida nesses dias. Eu falo com tanta convicção isso, que algo vai mudar na sua vida, porque eu não estou tratando de algo físico, eu estou tratando de algo espiritual. Inclusive a primeira mensagem dessa noite, essa mensagem, ela é fresca, ela é nova. Ela é a 2ª edição da primeira edição desse livro. Vocês estão tendo o privilégio, nem a minha família ouviu o que eles vão ouvir aqui hoje. Vocês terão o privilégio de ouvir uma palavra de Deus que vai mudar completamente a sua maneira de viver seu propósito em Deus, sua vocação em Deus e a sua chama que ainda está aí, mesmo que não está aquecida 7 vezes mais, mas ela vai aquecer, porque esses dias Deus vai falar muito ao seu coração. E sabe por que vai falar? Porque eu me sinto muito à vontade aqui, porque eu já estou num lugar que tem um legado. Essa igreja é referência para nós em tudo. O meu pastor é referência no meu pastoreio em tudo, e quem me dera chegar com a idade que ele tem hoje, eu consegui construir o patrimônio de valor que esse homem construiu. Eu estou falando do pastor Paulo e da pastora Marlene. Se eu chegar na idade que ele tem, mais de 70 anos de idade, se eu conseguir construir o patrimônio de valor que esse homem construiu, e quando eu falo patrimônio de valor, não mensure dinheiro, não mensure bens materiais, porque tudo isso é caracterizado como herança que a gente deixa, e um homem de Deus entende que o foco da sua vida não é deixar herança, mas é deixar um legado. E legado não é aquilo que eu deixo para as pessoas, legado é aquilo que eu deixo nas pessoas. E a minha liderança tem deixado um legado no meu coração. A Bíblia diz que o seu nome vale mais do que muitas riquezas. Esse é o maior patrimônio que nós podemos deixar para essa humanidade. Você pode dar um aplauso ao Senhor e um brado de júbilo? Hoje nós vamos refletir sobre um conceito que transcende a linha do tempo passado, presente, e que ecoa para o nosso futuro, que molda o nosso futuro. É exatamente isso que eu quero comunicar ao coração de todos vocês. O que é um legado, pastor? Legado é as marcas que nós deixamos nas pessoas, são as marcas que nós deixamos no mundo. É a capacidade de influenciar aquelas pessoas que estão ao nosso redor.
impactar o seu coração, mudar o seu estilo de pensar, o seu estilo de se comportar, o seu estilo de falar e naturalmente mudar totalmente o seu estilo de vida, porque isso perdura muito além daquilo que nós podemos imaginar. Legado é plantarmos sementes no solo da humanidade e saber que mesmo que estas sementes demorem para germinar, na verdade, nós precisamos confiar e acreditar que toda semente que foi plantada nesse solo, cedo ou tarde, ela vai germinar. Então, legado é plantarmos sementes no solo da humanidade, cuja esperança é acreditar que ela vai florescer, ainda que não floresça na minha geração, mas ela pode florescer nas futuras gerações. Isso é um legado. É você partir dessa vida e ter a consciência que enquanto você viveu aqui, você não viveu para si mesmo, para os seus deleites, para a sua vontade, para o seu querer. Você viveu para cumprir o propósito daquele que é muito maior do que tudo que temos ou tudo que vamos ter para as futuras gerações. Se preparem, porque hoje nós vamos romper com o imediatismo, com o egoísmo, para sairmos daqui com a responsabilidade de trabalharmos para que a próxima geração venha e eles possam desfrutar daquilo que nós estamos fazendo. Eu diria que legado é você criar possibilidades na vida das pessoas. Ou melhor, legado é você se tornar um modelo de possibilidade para que outras pessoas possam fluir depois de você. Você está trabalhando para a futura geração? Você está trabalhando pela sua família? Você está trabalhando pela sua igreja? Qual é a nossa responsabilidade no mundo? A nossa responsabilidade diante do mundo é deixar marcas significativas. Nós nascemos para impactar esse mundo. Paulo disse isso em Romanos 12, versículo 2, não se conforme com esse mundo, e a melhor maneira de moldarmos esse mundo, primeiro, é não se conformando com ele, é não permitindo com que a forma do mundo seja a nossa forma, é não permitindo com que as esferas da nossa sociedade prejudiquem-nos na relação da nossa vocação e do nosso propósito diante de Deus, porque nós nascemos para deixar algo para que as futuras gerações possam trilhar nela. A grande questão é, se você morrer hoje, que falta você vai fazer? Ou que falta você faria? Se você saísse desse mundo hoje, que falta você faria? Se eu entendo a linguagem do legado, logo eu entendo que eu preciso trabalhar não só por mim, mas eu preciso trabalhar pelas futuras gerações que vêm após mim. Por isso que eu creio que o piso dos nossos filhos será o teto da nossa cabeça. Diga isso para duas pessoas, por favor. O piso dos nossos filhos, diga mais alto, o piso dos nossos filhos será o teto da nossa cabeça. Você pode dar um aplauso ao Senhor e um brado de júbilo? Nós estamos trabalhando para as futuras gerações, porque esse sempre foi o propósito de Deus. O propósito de Deus sempre é maior do que uma geração. Deixa eu dizer algo para você, nós somos por vezes imediatistas, mas não se esqueça, Deus não é imediatista, Deus já está lá no nosso futuro. Por isso que Deus não é um Deus que trabalha somente no imediato. Deus já previu o futuro e Ele sabe que hoje você vai receber uma imersão no seu coração para ativar a sua fé, sua chamada e a sua paixão, porque você vai desfrutar de algo poderoso em Deus. Ele é maior do que a nossa própria geração. Há 23 anos atrás, quando eu recebi uma palavra de Deus, o que Ele faria, eu não acreditava. Mas graças a Deus, pastor Paulo, que Deus não está preso no tempo. Deus não está preso nas equações.
Deus é o Senhor de todas as coisas. Quem aqui tem uma palavra de Deus para o seu destino? A Bíblia nos diz que Abraão foi escolhido por Deus para construir um lindo legado. E ao chamar Abraão, o propósito de Deus jamais se limitaria na vida do próprio Abraão. O propósito de Deus não se limitaria apenas na sua geração ou na sua família que estava envolvida nesse processo de chamado, ia além da sua própria casa, além da sua própria parentela. A Bíblia nos diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o propósito e o plano de Deus para a vida de Abraão não foi se limitar somente na casa de uma única família, mas Deus disse: eu te escolhi, Abraão, para você se tornar uma referência de um legado poderoso, porque todas as famílias da terra será bendita em você. Olha que responsabilidade mais imensa. Todas as famílias da terra, eu faço parte dessa família, Nova Esperança faz parte dessa família, Maringá faz parte dessa família, Uniflor faz parte dessa família. É exatamente isso que Deus vai conectar no nosso coração. Famílias, pessoas, jovens, crianças, adolescentes, pastores, líderes vão sair daqui com um peso de responsabilidade grande, porque todas as famílias serão benditas pelo legado que Deus construiu e está construindo através de você nesse tempo. O texto de Gênesis capítulo 18, versículo 19, a palavra de Deus nos diz: porque eu te escolhi. Olha a pronúncia, Deus dizendo: eu te escolhi, e sei que você há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois deles, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, e para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Ou seja, Deus poderia escolher qualquer outro, mas preferiu escolher um improvável que não podia ser pai e uma improvável que não podia ser mãe, chamado Sarai. Mas Deus escolheu. Quando Deus nos escolhe, é responsabilidade nossa deixarmos um legado, porque um legado é uma instrução do próprio Deus para o nosso coração. É a capacidade que temos de criar pontes de acesso para que as futuras gerações recebam aquilo que nós temos recebido do Senhor. Ordene os seus filhos, ordene a sua casa, para que eles sigam meus caminhos, para que ele ande, ou eles andem, na minha retidão, na minha justiça. Abraão agora precisa criar pontes, porque ele entendeu, pastora Lília, pastor Adriano, que ele não pode trabalhar mais pensando em si mesmo. E trabalhar pensando na futura geração, por vezes, é fazer aquilo que nós não gostamos, para conquistar aquilo que precisamos no futuro. Geralmente, quando entendemos esse princípio, há algo poderoso que se conecta com o propósito de Deus, porque só faz o que quer quem é criança, quem é bebê infantilizado. Gente madura, gente adulta não faz somente o que quer, faz o que precisa ser feito, ainda que eu não quero, mas tem uma geração que vai vir após eu, a minha casa, a minha família. Fale para o seu irmão, por favor, você nasceu e foi convocado para deixar um legado. E todo legado é fruto de alguns princípios. E rapidamente, eu quero orar um pouco, quero ter um tempo para orar com vocês. Como que se constrói um legado? Como que se cria, como que se deixa, como que se equaciona um legado? Existem 3 princípios poderosos que precisamos seguir para começar a marcar a nossa geração. E se nós vivermos isso de forma tão simples e intensa, nós vamos desfrutar de algo poderoso, porque, repito, o teto da nossa construção é o piso da próxima geração.
eles vão chegar em lugares que nós não chegaremos. Vamos levantar nossas mãos? Eu já quero profetizar sobre cada cadeira vazia dessa, sobre essa cidade, sobre esta igreja, em nome de Jesus, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que as pessoas que estão vindo depois de nós vai viver algo sobrenatural e vai andar em lugares e vai pisar em lugares e vai ser ministrada de forma tão intensa que aquilo que estamos construindo como nosso piso é o teto para que eles possam subir e construir o legado que Deus deixou para o seu coração. Então existem caminhos para a construção desse legado. O primeiro princípio é o princípio da contribuição. Toda manifestação de um legado se aflora na associação da nossa contribuição. Pessoas que não contribuem nada para a vida não conseguem deixar marcas em ninguém, porque somente pela contribuição que nós estamos aptos a deixar marcas significativas no coração das pessoas. Então, o primeiro caminho para construirmos um legado é contribuir. Sem contribuição você não vai conseguir deixar um legado. E deixa eu dizer para esse grupo restrito, fechado de igreja, porque quando fala na palavra contribuição, logo as pessoas associam dinheiro, e contribuição não é só dinheiro. Contribuição não é só dízimo e oferta. Quando o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no coração. O apóstolo Paulo está nos dando uma sentença, que o ato de contribuir não deve ser somente um ato acidental, ou um ato de incentivo. O ato da contribuição não deve ser um momento que você está sendo estimulado a contribuir, mas precisa, como diz o texto, contribua segundo propôs o coração. Isso fala de intencionalidade. A gente precisa ser intencional. E é o que falta nas pessoas hoje, intencionalidade. As pessoas procuram Deus quando as coisas estão ruins. Esses dias, um empresário esteve em casa e ele disse: pastor, eu estou levantando toda a madrugada para orar. E eu falei: glória a Deus por isso. E ele falou: mas quer saber o motivo por que eu estou levantando as madrugadas para orar? Eu falei: quero. Ele falou: porque minha vida está muito boa. Eu estou ganhando muito dinheiro, pastor, estou prosperando. Aí na mesma hora que ele falou, ele compartilhou comigo a mensagem de um outro empresário que disse para ele: meu irmão, se você está orando nas madrugadas, é sinônimo que a tua vida está uma tragédia. Então, na concepção do segundo empresário, eu só oro às madrugadas porque a minha vida está ruim. Mas na concepção do primeiro, eu oro às madrugadas porque a minha vida está boa. Então a gente encara a vida dessa forma, e vamos vivendo de forma aleatória, de qualquer jeito, de qualquer maneira, e vamos deixando as coisas acontecerem, não temos plano, não traçamos metas, projetos, propósitos, e vai deixando a vida levar. Não, nós precisamos aprender a ser intencionais nas nossas escolhas, e buscar a Deus é um ato de intencionalidade, não pode ser um acidente. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque em todo tempo nós temos que buscar a Deus. Não é só quando as coisas estão ruins, não. É quando tudo está bom. Porque o que mais derruba pessoas é sucesso. O que mais derruba pessoas é quando as coisas estão boas. Então há uma mentalidade que a gente precisa renovar. E eu venho aqui hoje com toda a humildade do meu coração, dizer para vocês que quando nós aprendemos errado, nós vivemos errado. Quem aprende errado, vive errado. Mas quem aprende certo, vive certo. E o grande erro da maioria dos cristãos é achar que a Bíblia só trata de assuntos religiosos, de igreja e de assuntos espirituais. E é por essa razão que a gente vê pessoas que estão tendo visão de anjo, mas não estão melhorando de vida. É por essa razão que tem muitas pessoas tendo revelações intensas, mas a sua vida física não vai para frente. Por quê? Porque talvez essas pessoas continuem acreditando que a Bíblia só é um assunto religioso e a Bíblia não trata de outras questões. E eu estou falando de um assunto milenar. Eu estou falando de um assunto que foi escrito entre 3 a 4 mil anos atrás.
e que é mais atual do que o jornal que vai passar amanhã ao meio-dia. A Bíblia, ela é um manual para todos os aspectos da nossa existência. Todas as nossas leis físicas, morais, espirituais foram extraídas da Bíblia. A Bíblia é o nosso amparo para tudo o que nós precisamos. Por isso que a má utilização dela faz com que as pessoas percam uma das coisas mais preciosas na sua vida: a capacidade de contribuir para um mundo melhor. Eu sou crente, eu não posso ajudar outros de fora. É um pensamento errado. Pessoas irresponsáveis, elas só pensam em si mesmas. E existem muitas pessoas assim dentro das nossas igrejas, pessoas irresponsáveis. Toda pessoa irresponsável, ela só pensa em si mesma. Por isso que o conceito de culto para essas pessoas é um ato de assistir. Mas culto não se assiste, a gente assiste minissérias, a gente assiste filme, a gente não, né? Pelo amor de Deus. As pessoas assistem jogos. Culto não é um ambiente para você assistir, culto é um ambiente para você contribuir e receber. Esse é o conceito do culto. Pessoas irresponsáveis pensam em si, elas não estão comprometidas com a vida do próximo. Elas não estão comprometidas com a sociedade, tornar o mundo melhor. Às vezes ela pode ser até boa na igreja, mas na sociedade ela não presta. A grande questão é: qual é o tamanho da sua contribuição na sua geração? Você que congrega numa igreja, qual é o tamanho da sua contribuição com essa igreja? Você está contribuindo para o avanço do Evangelho na sua igreja? Você está contribuindo para as melhorias espirituais, físicas e financeiras da sua igreja? Você está contribuindo com seus filhos, com a sua família, a fim de que eles melhorem de vida em tudo? Esse é o nosso papel. Contribuir é passar adiante o que recebemos do Senhor. E o propósito dessa conferência é passar adiante o que nós recebemos do Senhor. Eu venho aqui humildemente dizer para vocês: eu quero transmitir aquilo que o Senhor entregou para nós também, sem nenhuma outra pretensão, porque só a minha família sabe, e o meu pastor sabe, como que eu cheguei aqui em 2004. A minha casa tem vivido milagres. Eu estava vindo para cá, e antes de entrar no carro, o Facebook me deu de presente uma lembrança. E é importante, ele sempre faz isso, porque eu acredito nos ciclos. Há exatamente 9 anos atrás, eu estava na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ministrando um seminário de lealdade, que já foi ministrado aqui, a uma simples, humilde e pequena igreja. E antes de eu ir para Campo Grande, em 2013, Deus me deu uma palavra sobre esse princípio, e a primeira pessoa que eu vim foi no gabinete do meu pastor, não sei se ele vai lembrar disso. Eu falei: Deus me deu algo para entregar, e eu vou entregar, e eu vou andar, eu vou viajar, eu vou conhecer cidades, estados, países. Isso rompeu fronteira, entrou em outros países, e a palavra que eu disse, pastor Paulo, foi: pastor, eu nunca precisei tanto da sua instrução como agora, porque eu sou menino e garoto ainda, eu posso fazer bobeira. O Senhor me libera e me legitima para que eu abençoe outros púlpitos da igreja brasileira. Ele disse: eu estou te liberando. E geralmente você é muito sentenciado naquilo que prega. Eu fui muito treinado nesse princípio. Quando Deus me deu a palavra sobre legado, eu tinha certeza que viria muitas dificuldades e retaliações, mas o meu compromisso não é deixar morrer em mim aquilo que Deus me entregou. E às vezes com dor, às vezes chorando em cima de um altar,
Porque dizem que gasta-se 20 anos, leva-se 20 anos para preparar um sermão. Porque gasta-se 20 anos para preparar um homem. Sermão não é produto de uma hora. Dizem que uma boa mensagem de 1 hora, ela tem que ser, pelo menos, no mínimo, preparada 30 horas para ser um bom sermão. Então, Deus quer que você contribua, que você passe adiante aquilo que Ele está colocando em você. E repito, legado é aquilo que deixamos nas pessoas, e não aquilo que deixamos para as pessoas. O homem mais pobre e a mulher mais pobre que existe é aquele que só deixa bens e dinheiro, que é importante, mas não é tudo. Vou repetir: legado é aquilo que deixamos nas pessoas, e herança é aquilo que deixamos para as pessoas. O motivo de eu estar aqui para a gente caminhar para o fim. Ano passado, eu tive uma das maiores experiências da minha vida, e o fruto dessa experiência é esta conferência. Eu estava em Israel, e há quem diga que quem vai para Israel antecipa 10 anos da sua vida, e a minha vida foi antecipada 10 anos. Tudo que eu não vivi nos últimos 10 anos, eu vivi em semanas, meses e dias, literalmente. Eu estava em Israel, conhecendo a beleza do Mar Morto, e vendo aquela imensidão de sal misturado com areia, desfrutando daquele espaço, daquele ambiente, daquela frequência, daquela atmosfera tão linda, eu fiz uma pergunta ao Espírito Santo: você acredita que o Espírito Santo ainda conversa com a gente? Você acredita que ele vai conversar de forma personalizada com você depois da mensagem? Você acredita? Coloque a mão no seu coração e diga: Espírito Santo, hoje eu quero te ouvir de forma personalizada. Tem certeza que você orou? Cuidado que pode estragar muita coisa. Cuidado. E eu perguntei para ele: me explica por que o mar é morto. Qual é a razão do mar receber esse nome? Então, logo como um bom curioso, eu pensei: pode ser porque eu estou na extremidade mais baixa do planeta. Não existe um lugar mais baixo do que lá. São 471 metros abaixo do nível do mar. É um lugar muito baixo, é a extremidade mais baixa da terra. Tudo bem. Ele é morto porque não produz vida? Óbvio que sim. Mas por que ele é morto? Então eu comecei a pensar na sua região geográfica, e eu comecei a analisar quais são os rios que deságua no Mar Morto. Cheguei a uma conclusão: o único rio que deságua no Mar Morto é o Rio Jordão, que para nós é um rio muito importante. É o rio que produz vida, é o rio que ressuscita mortos, é o rio que traz à existência o que não existe. Ótimo. E eu continuei, eu falei: mas ainda não tenho uma resposta. Por que o mar é morto? E eu fui pensar aonde o Mar Morto deságua, porque todo rio, ele tem que receber e ele tem que eliminar. Ou seja, ele recebe e ele entrega. E a conclusão foi essa: as águas do rio, as águas do Mar Morto, elas não têm uma vazão de saída. É o único oceano na história do nosso planeta que só tem uma entrada, mas não tem uma saída. Isso significa que quando entra e não sai, as águas do Mar Morto evaporam. E ali Deus falou ao meu coração: se você não aprender a contribuir com o que eu estou dando a você, vai evaporar. Quando somos considerados mortos? Quando não contribuímos aquilo que Deus deu para nós. E não importa, para uns ele deu muito, para outros ele deu pouco, para outros ele deu 1 talento, 2, 10, 5, 2 e 1. Não é a quantidade do que temos, a grande questão é: você está contribuindo com aquilo que Deus te deu? Talvez é tudo que a sua igreja precisa, é do dom que Deus te deu e não deu ao pastor Paulo.
é do dom que Deus deu para o ministério de louvor, mas não deu para você. E se você não entender que o legado tem como propósito passar adiante aquilo que Deus deu, porque imagine tudo que Deus te deu, se você deixar morrer em você, que falta isso vai fazer no mundo? O mundo precisa de você, a política precisa de você, a igreja precisa de você, sua cidade precisa de você. O que você está deixando nas pessoas? A sua maneira de vida tem contribuído para melhorar a condição delas? O que você tem deixado na vida das pessoas? O mundo à sua volta está melhor com a sua existência? Sua igreja melhorou depois que você chegou aqui? Aonde você trabalha está melhor depois que você entrou lá? Se você não existisse hoje, e eu quero que você pense isso com seus olhos fechados, se você não existisse hoje, que falta você faria? Se você não existisse hoje, que falta você faria? Legado não é só alcançar sucesso pessoal. Legado é impactar vidas e glorificar a Deus. Por isso que não deve ser o tamanho da sua audiência que importa, o número de pessoas que temos na conferência, mas a profundidade, o impacto que causamos em cada vida que tocamos. Você precisa deixar um legado em alguém antes da vinda do Senhor. A partir de hoje, se você cansou da vida que tem vivido, tome o seu último suspiro hoje. Tem alguém que se espelha em você, tem alguém que está olhando para você. Eu já vivi isso inúmeras vezes. Teve momentos na minha caminhada que eu não desisti, não foi nem por causa de mim, mas porque eu sabia que tinha pessoas se espelhando, que tinha jovens que tinham acabado de nascer na fé, que estava se espelhando, porque só quem sabe, quem foi chamado para o ministério, as intempéries que a vida apresenta diante dele. Esse é o nosso primeiro caminho. Contribua. É tão bom contribuir. Contribua. Se você não tem condições de contribuir monetariamente, contribua com os dons que Deus te deu, com o talento que Deus te deu. Eu contei essa semana no grupo de homens, e eu dei o exemplo, talvez vocês, os mais antigos aqui da casa, vão recordar do Monza, não sei se era cor de ouro que o pastor Paulo tinha, Monzinha velho, cor de ouro, que quase vitimou a vida do nosso pastor naquela ocasião. Eu estava recém-chegado na Ebenezer, e um dia eu recebi um convite de um pastor de Maringá, que vinha todas as manhãs, quase, ou melhor, 2, 3 vezes por semana, às 6 horas da manhã aqui em Nova Esperança. Eu não conhecia muito bem o pastor Paulo, mas eu me lembro que um dia, numa condição que eu não tinha condições nem de pegar uma circular, nem de comprar um cardaço de um tênis, mas eu vinha, e chegando aqui, eu vi o carro do pastor Paulo sujo, e eu falei, eu quero contribuir de alguma forma. Como que eu posso contribuir? Mas eu fiquei meio envergonhado, porque eu não tinha acesso a essa estrutura aqui. Na minha concepção, o pastor Paulo era bilionário. Né? A igreja que eu congregava, malemar, os pastores chegavam lá de bicicleta, e glória a Deus por isso. Eu chegava aqui via Monza, cor de ouro, ômega suprema, era luta. E aí eu pedi, falei assim, tem uma mangueira aí, uma torneira, um detergente? E lavei o carro com muita alegria. Foi um dos dias mais felizes meu aqui em Nova Esperança, porque eu saí com senso de contribuição. Talvez está faltando alegria em você, porque você perdeu o senso da contribuição. Chegue mais cedo, ajude, sirva de alguma forma. Isso faz com que você comece a construir e deixar um legado na vida das pessoas.
Você não precisa de púlpito. Se acontecer, glória a Deus. Você precisa começar a contribuir. Quem contribui cresce, se desenvolve. Tudo que você faz ao outro, Deus fará a você. A gente poderia ficar o tempo todo nessa questão. Segundo lugar, depois que eu contribuir, eu também preciso usufruir. E eu aprendi ao longo dessa minha vida que deixar um legado é não levar a vida tão séria enquanto estamos aqui. E como funciona isso, pastor? Usufruir é melhor do que possuir. Às vezes você possui tantas coisas, mas você não usufrui. Por exemplo, eu fui viajar com um amigo para a praia, e quando começou a bater aquele sol, naquela BR, eu pedi gentilmente para ele, falei: macho, nós estamos andando num carro do ano, indo para a praia, por favor, ligue o ar-condicionado. Sabe o que ele me disse? Gasta mais. Eu falei: o sangue de Jesus te repreende, demônio. Eu falei: tu está brincando comigo? A condição já estava um pouco melhor. Eu falei: bota R$5 de ar-condicionado aí que eu pago. Aí na hora eu lembrei, tem gente que só possui, mas não usufrui. Só está possuindo. Se Deus te deu um carro bom, coloque a sua família dentro dele, vai para a praia viajar. Se Deus te deu uma casa boa para abrir aquela sala, para fazer uma célula, um grupo de convívio, um Cristo em casa, ou o que seja, a tua sala não foi feita para ser tão grande, só para você possuir. Leve pessoas para sua casa, ofereça janta, almoço, faz reunião, faça orações, sua vida vai melhorar significativamente. Deus não te deu uma igreja para possuir, Deus te deu uma igreja para usufruir. Usufrua de tudo isso aqui, usufrua desse ambiente, usufrua do legado que essa igreja tem, porque na nossa vida, para onde nós vamos, não vamos ter a oportunidade de nos alegrar como estamos nos alegrando aqui. Sabe por quê? Instrução de 3.000 anos atrás, rei Salomão, Eclesiastes 9:4, ele diz: quem está entre o vivo ou os vivos tem esperança, e até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Olha que tratado lindo. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se lembram mais deles. Verso 6, para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desaparecem ou desaparecerão. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Olha o texto: nunca mais terão parte em nada do que acontece embaixo do sol. Versículo 7, portanto vá e coma com prazer a comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestidos com roupas de festa, unja sempre a sua cabeça com óleo. Olha o versículo 9, desfrute a vida com a mulher a quem tu ama. Abra o parênteses, se você não desfrutar, vai aparecer alguém que vai desfrutar com ela. E o oposto é verdadeiro. Todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo árduo trabalho debaixo do sol. Se até Deus descansou no sétimo dia, você não deve ser melhor do que Deus para não descansar. Vai desfrutar. Não faça questão de investir recursos financeiros para jantar com a sua família, para investir na vida dela. Não faça questão de investir recursos financeiros para receber uma palavra de Deus para o seu destino. Eu fico apavorado quando eu vejo Deus se movimentando em algum lugar. Eu dou um jeito, eu vendo carro se preciso, eu faço alguma coisa, mas eu respeito estas movimentações de Deus. Não faça questão, usufrua do que Deus está te dando. Outro dia eu adquiri um carro e o irmão disse assim: eu fiquei uns par de anos sem usar muito a quilometragem dele. Não usa muito. Falei: está repreendido.
vou consumir, desfrutar, porque eu sei o que é ir para a igreja a pé, de bicicleta, acabar a gasolina. Versículo 10, e eu termino. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o faça com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria. Se os mortos pudessem voltar e nos instruir, eles diriam: aproveita a vida. Tu está levando a vida muito a sério. Isso é um código. Usufruir é melhor do que possuir. Compra o que você tem desejo. Viaje. Ano passado falaram para mim: você é louco, o valor de uma passagem dessa é o valor de um carro. E confesso para vocês, nossa tesoureira está aqui, e ela disse: a igreja quer abençoar você. Eu falei: eu não recebo, não quero, essa semente é minha. Mas depois disso, em um ano, já é o 4º carro que Deus permite minha família trocar, sem eu fazer nada por isso. E assusta as pessoas, porque os últimos 33 dias eu fiquei na cama, e eu chego na igreja com a máquina de um carro. Assusta muita gente, eu sei, mas não importa o que eles pensem e falem, o importante é o que Deus pensa. Acabou. Isso é mais importante. E por último, e eu concluo, para a gente orar agora. Então eu preciso contribuir, eu preciso usufruir, porque é melhor do que possuir. E por último, eu preciso multiplicar, porque Deus não dá algo para alguém para morrer nele, Ele precisa multiplicar. Jesus conta uma parábola e fala que a multiplicação é responsabilidade nossa. E nessa parábola ele fala de um homem que saiu de viagem, e antes de sair chamou os seus servos e confiou nas suas mãos os seus bens. E o texto de Mateus 25, do 14 ao 15, nos diz que a um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Perceba que ele dá a cada um segundo a capacidade. Todos tiveram talento. O primeiro, quando ele voltou, disse: está aqui, o Senhor me deu 5, eu devolvo 10. E a ordem foi: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Você é um bom servo, o que eu dei para você, você está multiplicando. Pastor Paulo, essa igreja nasceu com quantas pessoas? 40? 41. Temos muito mais do que isso. É um legado. Amém? É um legado. O segundo, ele deu 2, e quando ele volta, ele diz: olha, o Senhor me deu 2, eu estou te devolvendo mais 2. E ele disse: muito bom, servo bom e fiel. Mas aquele que ele deu 1, disse: eu tive medo, e por isso eu escondi. E a ordem do mestre e do Senhor foi: cuidado, até aquilo que você não tem vai ser tirado. E o que isso significa? Que multiplicar é responsabilidade nossa. E se nós não multiplicar, até o que nós não temos, ele disse: eu vou tirar. Legado é construir fundamentos para as futuras gerações. É a história sendo escrita a partir de agora nessa cidade, nesta igreja, sobre a vida daqueles que ousam fazer a diferença e a partir de hoje criar um legado inesquecível na vida das pessoas que vão se aproximar e daquelas que já estão sobre nós. Homens de Deus e mulheres de Deus, eu tenho 2 grupos de pessoas aqui: aqueles que já estão se tornando modelo de possibilidade para alguém, mas também eu tenho aqueles que estão desanimados, como eu, achando que todo o propósito de Deus na sua vida já se foi. Mas eu vim aqui hoje ressuscitar isso.
Eu vim aqui provocar um milagre na sua vida. Eu vim aqui declarar ao seu coração. Amanhã nós vamos falar sobre o legado da paixão. Uma das mensagens que eu mais amo ministrar. Mas antes de entrarmos no legado da paixão, você precisa entender o chamado de Deus para a sua vida. Aonde você estiver, eu quero convidar você para ouvir a voz do Espírito Santo de forma personalizada. E eu quero liberar que a voz dele comece nesse exato momento, falar ao seu coração agora. Agora são 9h27 e eu não vou demorar muito, mas eu quero convidar você a se colocar de pé. E eu quero que você comece a escrever sua história a partir de agora. Se você que está se tornando um modelo de possibilidade para alguém, eu não precisava fazer isso, mas eu quero fazer isso, porque eu sinto no meu coração que eu preciso contribuir de forma mais intensa e de forma mais expressiva com você. Você que já está no processo de se tornar um modelo para alguém te copiar, te imitar, eu quero que você venha, saia do seu lugar e procure um lugarzinho aqui nesse altar. E você que está achando, pensando que não tem mais nada para acontecer, você já padronizou o meio, a forma, a maneira de Deus fazer, e pode ser que num sábado tão abençoado, simples como esse, é o início de um grande e poderoso propósito nascendo. Porque não estamos atrás de propósito, ele se manifesta, e quando ele se manifesta, as coisas fluem. Eu falei com alguém, pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, não tenha medo, não tenha vergonha, esse é o momento seu, é o momento de você escrever sua história, é o momento de você criar pontes de conexão para usufruir daquilo que Deus quer realizar sobre a sua vida. Eu tenho uma equipe aqui que vai orar por você, que vai colocar as mãos sobre a sua cabeça, e você vai sair daqui hoje batizado com esse batismo e com esta convicção de que tem algo de Deus iniciando para esse novo tempo na sua vida. Aonde está você?